Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Todas as semanas estamos trazendo mensagens novas do referendo Billy Graham. Veja se você já está inscrito, dê o seu like e considere abençoar o canal e a obra missionária na cidade de Guarabira para que possamos fazer mais e melhor. Vamos para a mensagem de hoje. Billy Graham, finalmente vivo e crescendo. Depois de pensar no assunto durante 3 dias, compreendi que precisava de Jesus Cristo e o aceitei como meu Senhor e Salvador. Agora minha vida está entregue ao Senhor e tenho mais poder, o qual me é dado por Deus. Quem fez tal declaração? Alguém que se encontrava no nível de vida inferior, lutando para obter fama e posição? Não. Foi um jovem e simpático atleta da Universidade do Sul da Califórnia, John Nyberg, que recebeu honrarias internacionais, conquistando 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 1976. John Nyberg disse que estivera buscando algo de mais significativo em sua vida. Depois de assistir a uma de nossas reuniões, começou a despertar para o conhecimento de Jesus Cristo e ele nasceu de novo. Muitas pessoas célebres, principalmente no campo dos esportes, nos meios artísticos e político, estão relatando sua experiência de como se tornaram vivas em Cristo Jesus. Embora seja emocionante ouvirmos tais relatos, existem também alguns perigos, como nós já mencionamos antes, para um neófito, que tem pouca instrução na palavra de Deus. Contudo, não posso deixar de ficar feliz por todos eles, e creio que Deus tem um motivo poderosamente para mover essas pessoas, alcançando pessoas de dons e talentos extraordinários em todo o mundo. E ele está usando muitas dessas pessoas para ganhar outras pessoas para Cristo. Certo artigo de jornal disse que há evidências de um avivamento religioso atualmente em toda parte. E depois relaciona várias personalidades famosas que sabiam indicar o momento exato de sua transformação espiritual, com relatos muitas vezes incríveis de como nasceram de novo. Alguns dizem que já encontraram Jesus Cristo, outros nasceram de novo, outros explicam que experimentaram uma sensação como a de um choque elétrico. Em ambos os casos, os novos crentes tiveram transbordantes sensações de amor e gozo. Dean Jones, um ator que tem feito muitos filmes de Walt Disney, conta: eu atuava num festival de verão em Nova Jersey e fora para o meu quarto para estar sozinho. Nada estava me satisfazendo. Olhei para fora pela janela e senti medo e confusão. Impulsivamente me ajoelhei perto da cama e expus a Deus as minhas dúvidas, sem saber por que eu me sentia impelido a agir dessa forma. E eu disse a ele: se tu deres um sentido à minha vida, eu te servirei, Senhor. Não há nada mais emocionante do que o testemunho de uma pessoa que passou por um renascimento espiritual. Mas isso não é apenas uma história interessante ou uma experiência fascinante. Aquele que é nascido de novo recebe de Deus muitas riquezas. Passamos a examiná-las e depois veremos como podemos extrair vantagens desse rico potencial. Primeira riqueza: a pessoa é perdoada. Os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. 1 João capítulo 2, versículos 12. Que maravilhosa promessa! Por todo o Novo Testamento vemos que aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador também recebe imediatamente o dom do perdão. A Bíblia diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmos 103, versículos 12. Perdoe-me, Santo Deus, eu sinto muito, não tive a intenção.
Quantas vezes repetimos estas palavras e elas como que ecoam de volta para nós com um som oco. Mas o perdão de Deus não é uma afirmação casual. É o aniquilamento completo de toda a impureza e degradação de nosso passado, presente e futuro. A única razão por que nossos pecados podem ser perdoados é que Jesus Cristo pagou o preço total deles na cruz do Calvário. Sentimentos de culpa têm servido de base para muitos enredos dramáticos. É famosa a frase de Macbeth, de Shakespeare: "Fora, maldita mancha, fora". Os sentimentos de culpa têm sido o ponto focal de aconselhamento psiquiátrico de inúmeras pessoas. Muitos se sentem como Judas, que após haver traído a Cristo disse: "Pequei", traindo sangue inocente. Tão terrível é o peso da culpa que o grande e glorioso conceito de perdão deveria ser proclamado aos gritos por todos os crentes em Jesus Cristo. A bondade de Deus em nos perdoar é ainda mais ampla quando nos recordamos de que, ao nos convertermos, somos declarados justos, o que significa que, à vista de Deus, estamos sem culpa, revestidos para sempre da justiça de Cristo. Como vimos na parte titulada No Tribunal do Rei, o perdão e a justificação são dádivas gratuitas de Deus. Segundo tesouro, somos adotados pelo Rei. Quando nos convertemos, Deus nos adota como seu filho ou filha. E sendo filhos adotivos, cada um de nós pode reclamar seus direitos de herdeiros dele, juntamente com Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4 e o versículo 45. Conheço um casal, um advogado e sua esposa, que adotou 2 crianças, um menino e uma menina. A menina parece-se demais com a mãe e o rapaz poderia facilmente passar por filho legítimo de seu pai. O fato de haverem eles sido escolhidos por seus pais deu-lhes um grande senso de segurança e amor. Ser considerado filho do Senhor do Universo é algo de muito grandioso. Terceira pérola, a habitação do Espírito Santo de Deus. Quando nos convertemos, o Espírito de Deus imediatamente passa a viver em nós. Antes de Jesus Cristo subir aos céus, ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." João capítulo 14, versículos 16 e o 17. Quando Cristo vivia nessa terra, ele só podia estar em um pequeno grupo de pessoas de cada vez. Agora Cristo vive através do Espírito Santo no coração de todos os que o receberam como Senhor e Salvador. Lloyd Ogilvie, pastor da primeira igreja presbiteriana de Hollywood, refere-se ao Espírito como o Cristo contemporâneo. Paulo escreveu o seguinte aos Romanos: "Esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita." O Espírito Santo está entre nós para nos dar um poder especial para trabalharmos para Cristo. Ele está aí para nos conceder forças no momento da tentação. Jesus prometeu que receberíamos o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículos 8. Talvez você tenha ouvido a história do pica-pau que estava bicando um tronco de árvore. No mesmo momento, um raio se abateu sobre a árvore, rachando-a de alto a baixo. Quando se recuperou do susto, o passarinho fugiu dali, exclamando: "Nunca pensei que tivesse uma bicada tão forte." Não lhes pergunto: você já possui o Espírito Santo? Mas eu lhes pergunto, sim, o Espírito Santo já possui você? Outra pérola,
Vitória sobre as tentações. A Bíblia ensina que todo novo crente em Jesus Cristo, a pessoa convertida, deve aborrecer o mal. Romanos capítulo 12 e o versículo 9. E aqui está outra advertência, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as circunstâncias e as concupiscências do engano. Efésios capítulo 4, versículos 22. Agora, espere um minuto. Como seremos capazes de parar de praticar certos atos pecaminosos que temos praticado durante anos? Ou livrar-nos de algumas das atitudes negativas, suspeitosas, ódios, ambições que já estão arraigados em nossa personalidade? Atitudes negativas. Eu simplesmente não consigo fazer isso sozinho, dirá você. Tem razão. Contudo, nossa capacitação para resistirmos ao pecado e obedecermos a Deus provém do Espírito Santo, que habita em todos os verdadeiros crentes. Não se espera de nós que lutemos sozinhos contra as tentações. Deus vive em nosso coração e nos ajuda a resistir ao pecado. É função dele operar, e a nossa é nos render a ele. E quanto à velha importunação da tentação, a Bíblia não diz que não seremos tentados. Isso seria tolice. Sabemos que vivemos num mundo cheio de tentações, a maioria das quais se nos apresentam em atraentes evolucros e nos são oferecidas como coisas que devemos experimentar ou comprar. Só uma vez. Que mal tem? Que mal pode fazer? As pessoas ficam conjecturando. Mas o crente recebe também a oferta da vitória sobre as tentações. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 13. Ser tentado não é pecar. Como crentes em Jesus Cristo, você não precisa ficar se sentindo culpado ou insatisfeito por causa das tentações que sobrevêm a você e o cerca. O Espírito Santo que habita em nós nos fortalece para resistirmos à tentação. A tentação é muito forte e se tornará ainda mais forte depois que você nascer de novo. As Escrituras nos dizem que estamos numa batalha espiritual e que nossos inimigos têm mais poder e habilidade para nos tentar que qualquer outra coisa que tenhamos encontrado antes. E é nesse ponto que muitos crentes cometem um grande erro. Ao se converterem, pensam que se tornarão imediatamente perfeitos e que viverão continuamente num plano superior. Então eles se defrontam com tentações e conflitos e às vezes até cedem a elas. O novo convertido examina a si mesmo e não fica muito satisfeito com o que vê. Sente-se dominado por desânimos e frustrações. Isso é normal. O diabo nos tenta e Deus nos prova. Muitas vezes, tentação e provação são os dois lados de uma mesma moeda. Deus permite que o diabo nos tente e usa isto como um teste para nós, ou como uma experiência para aprofundar nossa fé e para vermos como somos fracos, se nos estribarmos apenas em nós mesmos. Ele quer que passemos a depender inteira e completamente dele. O conflito espiritual está operando no coração de cada crente. É verdade que o crente possui uma nova natureza, mas a velha natureza pecaminosa ainda está lá. Cabe a nós render-nos diariamente a essa nova natureza que é dominada por Cristo. Conta-se a história de uma dona de casa que encontrou um rato em sua cozinha e pegou em uma vassoura. O rato não perdeu tempo analisando a mulher com a vassoura, mas se apressou, procurando um orifício por onde pudesse fugir, e encontrou um buraco e passou desesperado.
Assim deve ser conosco. Quando somos apanhados pela tentação, não devemos parar para contemplar a tentação, mas devemos nos apressar a encontrar a saída. A Bíblia diz: Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, junto com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 13. Quando um crente peca, ele se sente profundamente infeliz. Às vezes, ele evita outros crentes, para de ir à igreja e pensa que está sendo incompreendido. Contudo, todo crente tem acesso a Deus através da oração. E depois que confessa seu pecado, Deus o restaura para a comunhão consigo. Esta é a diferença entre o crente e o incrédulo. O incrédulo faz do pecado uma prática constante, o crente não. O crente detesta o pecado e quer viver de acordo com os mandamentos de Deus. Paulo diz que nós, os crentes, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8 e o versículo 4. O Espírito Santo que habita em nós nos convence de várias maneiras. O crente começa a perceber que as piadas imorais que antes eram parte de seu repertório, agora lhes engasgam na garganta. As festinhas que antes eram tão interessantes e engraçadas, agora são monótonas e desinteressantes. Eu e Ruth temos ido a muitas festinhas em várias partes do mundo. Sempre bebemos apenas refrigerantes e procuramos dar nosso testemunho. O primeiro converso da Cruzada de New York resultou diretamente de nossa ida a uma dessas festas a bordo de um navio, regressando do Japão no início da década de 50. Tais ocasiões podem proporcionar-nos grandes oportunidades de testemunho cristão. Muitas vezes acontece de inúmeras pessoas se agruparem ao nosso redor, fazendo-nos perguntas acerca da vida espiritual. Foi desse modo que Jesus conversou com publicanos e pecadores, tendo sempre em vista um propósito definido. Por outro lado, se vamos a uma festa apenas para nos reunirmos com aquele grupo, muitas vezes ela termina se tornando maçante e ainda corremos o risco doloroso de ouvir alguém usar de palavrões ou tomar o nome do Senhor Jesus Cristo em vão. As decisões de um recém-convertido são tomadas de uma perspectiva diferente. Ele pode entregar-se ao pecado e sentir-se infeliz nele, ou entregar-se a Deus. O conselho de Paulo é excelente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 ao 2. A transformação pela renovação da mente pode acontecer rápida e dramaticamente, como o viciado que imediatamente experimenta a crise da cura, ou pode passar a integrar nosso estilo de vida de uma forma mais gradual. Muitas pessoas atingem a maturidade cristã com grande rapidez, outras o fazem de forma mais lenta, quase imperceptível. Certa vez vi na televisão um filme de uma flor brotando. Primeiro um botão e depois abrindo as pétalas. Todo que é nascido de Deus passa por uma transformação. Portanto, devemos nos apegar a Deus e viver uma vida que agrada ao Senhor, dirigidos unicamente e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Saiba que você não está sozinho. A paternidade de Deus cria a verdadeira fraternidade entre os homens, um ideal que os filósofos e moralistas têm buscado desde o início dos tempos. Essa fraternidade universal derruba barreiras de língua, de formação cultural e de raça. Uma das maiores alegrias que um crente experimenta é a de encontrar um irmão crente em local inesperado.
A garçonete de um restaurante descobre que tem um laço em comum com seu freguês. O passageiro de um avião fica sabendo que a atendente da cabine é crente. Quando nos achamos num país estrangeiro e encontramos um crente, imediatamente nos sentimos em casa. Não há necessidade de apresentações. Participamos do maior laço que existe na Terra. Não há outro tipo de camaradagem que se lhes compare. No início, eu disse que acreditava que o mais importante assunto do mundo é o novo nascimento. É o que de mais importante pode suceder a uma pessoa. Somente quando nascemos de novo podemos desfrutar de todas as riquezas de Deus que estão guardadas para nós. Não apenas estamos vivendo, estamos verdadeiramente vivos. Quando nascemos de novo, somos agora verdadeiramente vivos. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Desfrute dessa vida abundante na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele veio para vos dar vida e vida em abundância. Amém. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Muito obrigado pela sua companhia, você que chegou até o final. Veja se você já está inscrito no canal. Dê um like e considere abençoar esse canal com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Que Deus te abençoe ricamente. Muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada.